Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, host desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. E hoje nós trouxemos o Francisco Carlos da Silva Júnior, o X. Gente, eu não sabia que o Francisco era o X, mas agora eu vou chamar ele de X. O Francisco, que é nosso amigo já de longa data, ele é head institucional e regulatório da Atiaia Renováveis. E hoje a gente vai conversar, na verdade, tudo começou porque eu li um artigo muito bacana do Francisco no LinkedIn, me chamou muita atenção porque é um tema que é pouco falado, que é sobre os estágios de maturidade das áreas regulatórias das empresas de geração de energia elétrica. Então, um tema, assim, muito legal para quem pensa em trabalhar na área regulatória ou já trabalha, esse podcast é muito interessante. X, vou pedir para você se apresentar, conta um pouquinho da sua história, que é extremamente rica, a sua jornada é sensacional no setor elétrico, e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Bom, obrigado, Fabiola. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário, né, que estiverem assistindo. Agradeço primeiramente pelo convite. Fiquei lisonjeado realmente, porque, como você já sabe, já conversamos em alguns momentos, eu sou realmente um admirador do trabalho que vocês estão fazendo aí na rede, então fico feliz em poder contribuir um pouquinho mais, né, com a nova geração, com a galera que está chegando, né, no setor elétrico, e também com aqueles que já estão, né, na possibilidade de provocar um pouco, que foi o intuito ali do artigo, né. Bom, como você já disse, eu sou o X, né, esse apelido desde 2005, quando eu entrei no setor elétrico. Eu entrei numa grande empresa de energia hidrelétrica na época, trabalhava em área de risco, e aí depois fui galgando, né, passei por outras empresas também multinacionais de energia, sempre trabalhando mais na parte de geração de energia. Depois tive a oportunidade de trabalhar com renováveis também, na parte de geração renovável, eólica, solar, etc. Fui para a associação, eu trabalhei na Beólica durante um período ali de 3 anos, né? Foi um grande aprendizado também. Eu diria que minha carreira ela foi meio que dividida, né? Durante um período eu me fortaleci sob o ponto de vista técnico, né? Que foram esses aprendizados que tive nas empresas onde eu trabalhei. E depois tive um ponto ali onde minha carreira migrou para a parte mais institucional. Óbvio que o técnico era a base de tudo, né, como sempre, mas ela migrou para o front institucional quando eu fui para a Beólica. Posteriormente, tive uma oportunidade, assim, para mim, uma oportunidade de vida de conhecer o que era a formulação de políticas públicas, onde eu trabalhei no Ministério de Minas e Energia. Fiquei durante 1 ano e meio trabalhando lá, tive a oportunidade de estar no comecinho lá do projeto de modernização do setor elétrico, né? E conheci muita gente, tive a oportunidade de ter contato com muita gente e conhecer como é que funciona esse processo. O pessoal costuma brincar, se a gente soubesse como funcionam, como são feitas as leis e as salsichas, não confiaríamos nas primeiras e não comeríamos as segundas. Eu diria não é bem assim, né? Tem um processo todo estruturado. No entanto, não é tão charmoso quanto se pensa, né? Tem um trabalho muito grande por trás, lágrimas e suor, né, por trás de cada lei, de cada implementação que é feita. Atualmente eu trabalho na Atiaia Renováveis, eu sou responsável pela área institucional e regulatória aqui da Atiaia. Acho que é um pouquinho do meu histórico. Muito legal, X. Eu acho que esse teu histórico diz muito sobre esse artigo, né? Porque você viveu, seja dentro de empresas, seja dentro de associações, que é um ambiente riquíssimo para conhecer várias empresas, várias estruturas, né? E aí eu já te pergunto exatamente como que surgiu a ideia de estruturar, porque você já tinha essa percepção, né? Mas por que você colocou, escreveu, né? Manifestou, expressou esse estudo dos estágios de maturidade das áreas regulatórias? Então, surgiu na realidade de uma necessidade que eu tive, né? Sempre que você tem uma mudança, seja na empresa, onde você estiver trabalhando, você tem uma mudança ali de gestão,
você tem justamente aquele negócio de apresentar, né, a sua área, apresentar para as pessoas como é que funciona o local onde você trabalha e aonde se agrega valor. E convenhamos, né, Fabíola, você também, eu tenho certeza que você sabe, você trabalhou com isso por muitos anos dentro de empresa. O regulatório ele não é algo intuitivo, né? E as pessoas têm uma dificuldade, e isso é super natural, porque o regulatório, ele, na realidade, ele é algo que você só entende quando você consegue observar a segunda, terceira, quarta derivada do que se faz dentro da área regulatória. Se for pensar dentro do setor elétrico, a gente lidando com empreendimentos de longo período de maturação, né, acaba sendo um setor muito regulado, justamente em função disso. Para o empresário colocar dinheiro no setor, ele precisa necessariamente que haja segurança regulatória, institucional, né, das leis que estão vigentes ali no país, para que ele tenha segurança de colocar um investimento que ele só vai ver dali a alguns anos, né, o retorno daquele investimento. E, nesse sentido, o setor elétrico se tornou um, um, um poço ali de regras, disposições, leis, artigos, cláusulas, uma modificando a outra, uma complexidade muito grande e, obviamente, é muito fiscalizado esse setor. E isso é o que faz, de certa forma, com que o setor elétrico tenha uma necessidade muito grande de ter pessoas ali dentro das empresas que possam traduzir, explicar e tentar até ganhar, né, em cima justamente dessa compreensão do arcabouço regulatório que nós temos no nosso país. Então, assim, como isso daí não é um negócio direto, de percepção direta, então a minha ideia foi tentar mostrar o que representa quando você, de certa forma, acaba negligenciando um pouco o regulatório, ou quando você trata efetivamente uma área regulatória como um ativo importante e um ativo estratégico, né, para a sua empresa. Eu costumo brincar, né, que nas grandes empresas que a gente tem dentro do nosso mercado, o regulatório ele tem uma cadeira ali para poder fazer apresentações, mostrar o que está acontecendo, até mesmo dentro das reuniões de conselho das empresas, né, dentro das reuniões de diretoria das empresas. Então, os altos executivos eles precisam ter percepção dessa necessidade, dessa complexidade no qual a gente está inserido, e a partir disso eles vão lá e investem num regulatório. Então, foi mais ou menos esse o intuito, tá, Fabiola? Tentar demonstrar um pouco esses níveis, né, com base no investimento e com base na forma como você visualiza o regulatório, você vai subindo ali numa cadeia de níveis desse regulatório dentro da empresa e dentro do mercado. Eu acho que muitas vezes, né, as pessoas quando pensam em regulatório, pensam em uma área que fica ali evitando levar multa, né? Mas, na verdade, você colocou muito bem, o regulatório ele pode ir muito além, né? A área regulatória, inclusive, tem uma outra área, tem um outro segmento da indústria que tem tanta regulação quanto a nossa, que é a área farmacêutica, né? Então, assim, são duas Exato. áreas, né? O setor elétrico e o setor farmacêutico, acho que são os que têm mais essa popularidade, digamos assim, das áreas regulatórias. As pessoas que estão de fora não entendem muito bem o que a gente faz. A gente já vai começar perguntando daqui a pouco um pouco o que esse profissional faz afinal, né, E, Francisco? Fabiola, só complementando o que você falou, né? Justamente, né, o setor farmacêutico também tem uma área regulatória muito valorizada, justamente porque você coloca investimentos, às vezes, que você vai ver dali 10 anos, num novo medicamento, que você está investindo lá em P&D, pesquisa e desenvolvimento, para poder fazer esse desenvolvimento, às vezes, é um período muito grande que você colocou, só está gastando, só está investindo, e não tem retorno. Então, você precisa ter regras realmente que assegurem o empresário que ele vai colocar o dinheiro e vai ver esse dinheiro rendendo futuramente. E essa quantidade de regras, né, aí acontece aquilo que acontece no nosso país, né? Uma regra muitas vezes modifica a outra. Então, entender essa complexidade acaba sendo importantíssimo, tanto no setor elétrico quanto no setor farmacêutico. Você tem toda a razão. É uma grande engrenagem, né? Então, Exato. assim, pelo que a gente percebeu aqui, né, tem essas particularidades, tanto no setor farmacêutico quanto no setor elétrico, né, que levam à necessidade
de que essas áreas regulatórias existam nas empresas, né? E principalmente que elas participem do desenvolvimento das estratégias, participem do monitoramento do mercado, enfim, tem esse olhar cuidadoso. Mas, na sua visão, quais são exatamente essas necessidades? O que de fato gera, o que cria numa empresa a necessidade dela ter uma área regulatória? Onde que nasce aí isso? Porque tem empresa que não tem área regulatória, né, Francisco? No seu mapeamento você deve ter percebido isso, né? Sim, sim. Tanto que no quarto nível lá do mapeamento, né, começa com, o nome dele é o cara de projetos é o meu regulatório, né? Isso eu já ouvi, inclusive, na época que eu trabalhava em associação, eu tive muito contato com empresas que estavam chegando no Brasil, né? Estavam começando a se desenvolver aqui, querendo investir. E aí a gente ouviu de algumas pessoas, a gente perguntava, né? Você já tem um regulatório? A gente pode colocá-lo aqui nos grupos para ele poder acompanhar junto com a gente as regras, o que está saindo de novo. E ele falou, pode colocar o cara de projetos, ele é o meu regulatório, ele entende um pouquinho desse negócio, ele que paga lá as taxas na ANEEL, ele que faz essas coisas para a gente. E aí a gente fica daquele jeito, né? Não pode falar, mas a gente alertava, obviamente, né, sobre essa importância. Mas, basicamente, Fabíola, eu diria assim, a maior parte das empresas hoje que já entenderam a importância de um regulatório, elas acabam meio que dividindo o regulatório em dois, tá? Isso não é uma obrigatoriedade, mas elas acabam dividindo em dois. Então, você tem um regulatório que é mais sob o ponto de vista normativo e você tem um regulatório que o pessoal costuma chamar de estratégico, né? Esse regulatório normativo, ele é aquele que está de olho nas regras que existem, né? Esse daí normalmente é conhecido de toda empresa. Toda empresa sabe que vai ter que pagar encargos, taxas, vai ter que saber o que a ANEEL está pedindo para o cara de um ano para o outro, quanto que está aumentando a tarifa de uso do sistema de transmissão, de distribuição. Então, precisa ter um cara lá para poder pegar essas informações e fazer os pagamentos e lançar para o financeiro, vai aumentar aqui a taxa de fiscalização da ANEEL, vai aumentar a TUST. Precisa ter alguém para fazer isso, precisa ter alguém para, na hora que a empresa está investindo, por exemplo, em novos empreendimentos, essa pessoa ela vai solicitar uma outorga na ANEEL, vai solicitar um REID lá no Ministério, vai conversar com o ONS para pedir o acesso ao sistema, sabe, uma distribuidora. Tudo isso acaba sendo uma parte ali de um regulatório de cunho normativo, com uma importância violenta, porque se esse regulatório não estiver funcionando bem, fatalmente a empresa vai estar tomando penalidade, vai estar descumprindo prazos, muitas vezes vai estar até inviabilizando projetos em função de não ter conseguido alguma licença, algum requisito regulatório no momento em que tinha uma necessidade ali para continuar sua construção, por exemplo. Então, são pontos importantíssimos de um regulatório normativo. Mas tem uma outra área que é o regulatório estratégico, como disse, só gostaria de frisar, né? Não necessariamente elas estão separadas, mas assim, o regulatório estratégico, ele estaria muito unido ali ao que a gente conhece como institucional. O regulatório estratégico tem muito a ver com o relacionamento que a empresa acaba tendo com outros agentes, que a empresa acaba tendo com associações do mercado, que são muito fortes, muito importantes dentro do nosso mercado, as associações de classe, e tem um relacionamento também com o governo. Então, muitas vezes a gente vê ocasiões onde não é simplesmente chegar e solicitar uma outorga. Eu preciso saber que tem uma regra sendo alterada com base em outorgas solicitadas em função de uma lei do governo que vai tirar o desconto das fontes que têm desconto, né, que são subsidiadas. Eu preciso saber que, na hora que eu tirar essa outorga, o governo ele pode vir posteriormente e querer colocar ali uma regra para fazer uma distinção entre esse tipo de outorga e outorgas retiradas no trâmite normal. Então, assim, o regulatório estratégico vai estar atento às movimentações que vão estar sendo feitas dentro do mercado, olhando tanto sob o ponto de vista de curto prazo, aquilo que eu estou querendo fazer agora, aquilo que eu estou acompanhando dentro da minha empresa e preciso
de repente, uma revisão de garantia física, como que vai ser feita no próximo ciclo? Isso daí é um negócio que pega, né, que mexe diretamente nas receitas da empresa. Então, esse regulatório estratégico normalmente vai estar olhando para isso e tentando, juntamente com esse regulatório normativo, propor melhorias naquilo que está sendo discutido ali com o governo, propor contribuições, propor visões diferentes para aquilo que está sendo proposto pelo governo e tentar modificar, obviamente, por meio, a gente chama, o pessoal fala, quando fala de lobby, o pessoal fica meio assim, né? Já acha que, meu Deus, lobby, mala preta. Não, não é nada disso. Lobby, a gente está falando do lobby técnico dentro do setor elétrico, ou seja, você chegar e apresentar justificativas técnicas, jurídicas, regulatórias, com base nas regras, tudo mais, se apresentar justificativas tentando convencer o governo para que ele não aplique a regra daquela forma, para que ele modifique o entendimento dele, para que ele espere um pouco para aplicar aquela regra, porque não seria adequado aplicar naquele momento. Então, tudo isso é o que o regulatório estratégico está vislumbrando. Eu costumo brincar com o pessoal que trabalha comigo, eu costumo brincar da seguinte forma. No regulatório, a gente não pode ficar sabendo das informações por meio do diário oficial. Muito menos por meio da imprensa. A gente já tem que estar acompanhando, né, tudo aquilo que está acontecendo dentro do mercado para poder antecipar as ações da empresa, né, seja uma modificação ali de cunho normativo, seja uma modificação mais estratégica nos negócios ali da companhia, para aí sim, né, estar bem posicionado na hora que a modificação efetivamente chegar. Então, acho que é mais ou menos isso, tá? Que as diferenças entre os regulatórios. Francisco, acho que pegando o gancho do que você falou, a primeira você não pode ficar sabendo no diário oficial, nem no jornal. Idealmente, você tem que estar participando da construção daquela norma, né? Então, assim, não é nem você ficar sabendo, você tem que estar ativamente. Então, um regulatório estratégico é esse regulatório que participa da construção da norma. Então, quando a norma sai, isso aqui é o resultado, né, de todo o esforço aqui que a gente fez em relação a enfim, esses processos de influência, convencimento, explicações, justificativas que o regulatório é o que ele mais faz, né? E aí eu queria pegar um gancho também, Francisco, que é muito legal, você trouxe aí o ângulo do gerador, né? E eu trabalhei 20 anos com geração também, né? Em regulatório de geração, direto ou indiretamente, mas sempre durante esse processo desses meus 20 anos, eu também atuei dando suporte para a área de comercialização. E acredite ou não, a área de comercialização de energia, embora, né, uma comercializadora ou a área de comercialização de uma geradora, embora ela não seja regulada, ela se beneficia demais de ter uma área regulatória estratégica, porque todas essas participações nessas construções normativas, sejam elas em nível legal, seja ela em nível normativo, seja até ela em nível judicial, porque às vezes a gente tem que sair por esses caminhos, né? Afetam o resultado da comercializadora também, né? Seja uma comercializadora de grupo, que tem outro gerador, enfim, ou seja uma comercializadora pura. Então, todos os agentes, né, que de alguma forma estão no mercado vão se beneficiar de ter uma área regulatória estratégica, como você muito bem colocou aí. Então, muito interessante essa sua visão. Perfeitamente, Fabiola. Inclusive, você citou a comercialização, até mesmo, né, a ANEEL, pelo menos uma vez por ano, você vai ter uma consulta pública da parte da agência reguladora, solicitando justamente contribuições nas regras de comercialização que vão ser aprovadas para o ano seguinte. Então, assim, o comercial e o regulatório andarem em conjunto, né, também é um negócio fantástico. Eu, inclusive, já vi alguns especialistas dentro do regulatório cuja especialidade dele é muito mais voltada para as regras de comercialização. Porque é aquilo, se alguém nunca fez, eu sugiro essa experiência de pegar um caderno de regras de comercialização, procedimentos de comercialização e fazer interpretações de acrônimos, né? Ali é um mar de possibilidades, sabe,
no sentido de melhorias que podem ser feitas, né, para trazer mais clareza aquilo lá. É muito complexo, é muito complicado. Então, tem uma parte do regulatório, inclusive, eu já vi alguns profissionais cujo foco deles é regra de comercialização, especialmente em comercializadoras, né? O cara que é o cérebro das regras, né? A cabeça de acrônimo, como a O gente costuma Francisco, brincar. o Francisco, e agora você tocou no assunto. Essa consulta pública que acontece uma vez por ano é a consulta pública mais perigosa da ANEEL, porque sempre tem uma surpresinha ali no meio que a gente tem que olhar com uma lupa, né? Sempre tem Exato, alguma coisinha, é a mais perigosa. Muito bem exatamente. lembrado, muito bem lembrado. E aí, só, Fabíola, eu complementaria, né, essa importância do regulatório frente ao comercial e também uma importância do regulatório frente a outras áreas das empresas. Então, é comum, por exemplo, no meu dia a dia, eu converso muito com novos negócios. Né? Para uma empresa que está investindo em novos negócios, o regulatório é crucial, porque é no regulatório que eu sei se eu vou conseguir começar a construir, se um empreendimento que eu estou pensando para o futuro, se eu posso fazer algumas modificações nele depois de algum tempo que já tiver pedido outorga, se eu posso solicitar o acesso para aquele empreendimento naquele determinado ponto de conexão ao sistema que eu quero. Então, assim, tudo isso daí também é um braço do regulatório. Fora operações, né? Tem muitas coisas que a ANEEL nos cobra, que é um contato direto que a gente faz com a área de operações, por conta das usinas que já estão em operação e a ANEEL precisa de informações, ou muitas vezes uma indisponibilidade da usina que precisa ser comunicada ao regulador, ou para a área de engenharia, né, que está fazendo as construções dos novos empreendimentos. Então, assim, o regulatório, na realidade, ele acaba justamente tendo uma permeabilidade muito grande dentro da empresa e tem que ser assim. Porque se não for assim, um regulatório míope, que está, de repente, só olhando para aquilo que está escrito e cumprindo normativos, é um regulatório que tende a não explorar mais profundamente todas as capacidades, né, que esse nosso sistema complexo oferece, entendeu? Muito legal, X. Agora, assim, na sua visão, eu tenho a minha visão, mas eu quero saber a sua. Você vê um crescimento de demanda por parte do mercado para esses profissionais da área regulatória? E se você enxerga essa necessidade crescente, por que cresce? Eu vou começar mais para frente, aí vai ficar claro a minha visão. Nós temos dois projetos de lei, um na Câmara e um no Senado, né, relacionados à modernização do setor elétrico. Se você fizer uma pesquisa sobre quem entende claramente, deixando as pessoas responderem, quem entende claramente, um dos pontos desse projeto de lei de modernização, que é, por exemplo, a separação de lastro e energia, que é um dos pontos mais latentes, né? Se você fizer uma pesquisa, diria, talvez vai ser 60%, 40%, que vai dizer que entende ou que não entende. Então, 60% vai dizer que entende. Agora, se for pegar para ver mesmo, né, colocar ali para as pessoas responderem o que é lastro e energia, aí vai ser. Então, assim, tem muita coisa por vir e muita coisa que as empresas vão precisar decifrar, entender e, principalmente, contribuir com modificações, com novos entendimentos, com melhorias nesse novo mercado que a gente está vislumbrando, Fabiola. Eu entendo que a gente está vivendo um momento de completa... Isso daí não sou eu que estou dizendo, né? Muita gente dizendo. É o período de transição energética, né? Vocês já fizeram, inclusive, um episódio sobre isso. A gente latente. Esse período, claro, em muita gente que já estava acostumada, né? Eu nasci no setor elétrico de 2005, né? Com contratos iniciais, inclusive, na empresa onde eu trabalhava. Majoritariamente contratos negociados no mercado regulado, né? E a gente está passando por um mercado agora onde majoritariamente a gente vai vendo negociações no mercado livre ou então um consumidor que quer negociar no mercado livre. O que vai ser esse mercado do futuro para as empresas? Não se sabe ainda. Então, eu entendo que o regulatório do futuro
tem um espaço gigantesco de crescimento. Inclusive, eu não vejo mais o regulatório restrito a, por exemplo, era muito comum um regulatório formado ou por engenheiros ou por advogados. Mas a gente vai vendo um regulatório cada vez mais clamando por outras profissões. Não necessariamente para trazer soluções ali sobre o ponto de vista físico, né? Porque a física vai continuar sendo feita por engenheiros, matemáticos, etc. Mas, assim, sobre o ponto de vista de implementação daquilo que está sendo proposto, novos produtos que vão vir para o mercado, tudo isso daí vai clamar profissionais multidisciplinares. Então, eu sou um entusiasta de que você tenha empresas cada vez mais com áreas de produtos ou áreas regulatórias multidisciplinares, entendeu? Áreas que possam não só responder àquilo que está sendo proposto, mas que tenham criatividade para propor coisas diferentes, coisas novas, coisas que venham a atender cada vez mais o consumidor, Fabíola. Porque a gente não está acostumado com isso. Quando eu entrei no setor elétrico de 2005, era muito comum a gente dizer para o consumidor, esquece isso daí, ó, eu vou suprir mais barato para você, fica tranquilo, você não precisa entender para que serve isso. Agora o consumidor não aceita mais esse tipo de resposta, ele quer estar desenvolvendo o negócio muitas vezes com você, né? Então, assim, cada vez mais eu vejo o setor elétrico um setor mais multidisciplinar. E essas cabeças que vão chegando novas dentro do nosso mercado são muito bem-vindas. Eu vejo um crescimento muito grande. A gente tem essa preocupação lá na Rede Energia, né, X? A gente sempre incentiva esse olhar multidisciplinar. Então, a gente tem lá material de processo legislativo, de processo judicial, de desenho de mercado, de ciência de dados. Então, assim, a gente realmente acredita que esse profissional do futuro é uma pessoa que tem esse olhar, que enxerga a floresta. Ele não pode só olhar a árvore, né? Claro que ele também tem que entender de árvore, mas ele tem que enxergar a floresta inteira, né? Porque senão ele não consegue entender as dinâmicas, por que as coisas vão para um lado ou para o outro, né? Esse olhar aí é muito importante. E claro, quem investir em profissionais assim vai poder agregar mais valor às suas empresas, né? Exatamente, Fabrício. Acho que é exatamente esse o ponto. E o investimento que vai precisar ser feito, né? Nesses profissionais, acho que também é um ponto relevante sempre a destacar. É necessário investir, né? Não tem solução. Eu costumo dizer que os profissionais, você tem basicamente 3 formas de você ser bem remunerado numa empresa. Se você está hierarquicamente mais no topo, é natural que você tenha uma remuneração maior. A outra forma é você estar próximo do resultado. Então, quem trabalha ali no front, no comercial, no desenvolvimento de negócio, que está mais próximo do resultado, né? E o outro é quando você é um profissional raro, né? O regulatório é o tipo do profissional raro, assim como profissionais de middle também tem essa característica. Não é fácil você encontrar um regulatório bom, né? Então, eu acho que fica um super nicho aí para quem quer se desenvolver na área regulatória. É uma área fascinante. A gente é suspeito para falar, né, Francisco? E assim, né, exatamente, a gente é suspeito para falar. E eu diria até, você falou, o regulatório é esse profissional raro, e que cada vez mais também vai migrando para um profissional desses ganhos mais extraordinários. Porque, assim, justamente, quando a gente fala de um regulatório com uma vista estratégica, é muitas vezes aquele negócio de você estar ouvindo uma reunião da ANEEL, sabe? Ouvindo lá os diretores falando um processo, e você está lá fazendo suas coisas e ouvindo. E, de repente, começa um processo, você ouve um negócio que você fala, pô, mas isso daqui tem correlação com esse problema que eu estou passando. E aí você vai lá e começa a implementar ali uma apresentação, uma solução e vislumbrar dentro das regras como é que aquilo pode se ajustar ao seu problema, apresenta na ANEEL de repente e consegue um baita de um pleito, entendeu? E traz um retorno para a empresa que não se estava esperando, entendeu? Porque aquilo já era um negócio que todo mundo já tinha internalizado, que isso daí não tem solução, só quando acabar a concessão, já era. Então, assim, existem muitos problemas, sabe, que são resolvidos assim, de você ou ouvir na reunião da ANEEL, ou estar conversando com alguém que passou pelo mesmo problema e a pessoa te dá o caminho das pedras. Então, o regulatório também tem um quê
de bonito, né? A gente gosta tanto dessa área, né, Fabiola? Justamente por essas várias possibilidades, né, que você tem no relacionamento, no estudo, nas análises, ou mesmo tá ouvindo ali de bobeira alguma coisa e, putz, peguei a solução para o meu problema. É uma área que requer criatividade, né? Então, acho que isso é bacana para quem gosta de ter soluções criativas. Agora, sim, Francisco, você falou muito bem, né? Que esse profissional com um olhar estratégico, que está atento, de repente, pegou ali num lance, né? Poxa, isso aqui eu posso. Então, assim, esse é o profissional do olhar estratégico e a gente aqui ficou claro entre nós que ele tem muito valor. Mas por que que tem empresa que ainda não enxerga a necessidade, que negligencia esse olhar estratégico para o regulatório? Aproveito até para voltar no ponto do quarto estágio lá, né, que seria de cima para baixo, né, do primeiro ao quarto. O quarto estágio, quando esse empresário chegou para a gente lá na associação e falou, não, regulatório, o cara de projetos lá entende um pouquinho de setor e ele faz. Assim, não era uma questão de falta de... não era algo assim, vou economizar dinheiro simplesmente. Não era por isso. Tem, obviamente, muitas empresas que fazem essa escolha. Mas no caso dele não era isso, mas era um completo desconhecimento de onde essa área poderia auxiliá-lo justamente no sentido tanto normativo quanto estratégico, entendeu? Ele não tinha essa consciência. Ele achava que, assim como, por exemplo, um fazendeiro, né, que está mais preocupado ali com a produção, né, vou plantar e vou colher de repente e vender essa produção no melhor momento, né? Ele acreditava que poderia simplesmente chegar, vou instalar uma usina aqui, vou vender energia e vou ganhar um dinheiro com essa usina. E aí a gente vê que não é assim. Então, carece realmente, Fabiola, de uma certa explicação. Então, assim, eu diria, o processo, infelizmente, né, foi até o que eu coloquei no meu texto, o processo é top-down, né? Então, precisa ser uma decisão de cima para baixo. Mas, obviamente, a influência para essa decisão, ela pode até acabar sendo bottom-up, né? Então, muitas vezes os profissionais regulatórios que estão em empresas que costumam não valorizar o regulatório, assim, bolando estratégias justamente com essa visão, né? Tendo uma visão estratégica ali do negócio e bolando estratégias, começando a mostrar aonde o regulatório agrega valor, sabe? Começando a mostrar por que o regulatório tem que estar entendendo, por exemplo, do resultado que está dando uma determinada usina, né? O regulatório tem que entender, não, peraí, esse resultado aqui tem a ver com indisponibilidades. Calma, indisponibilidade, tudo bem, eu tenho uma forma de resolver isso melhorando máquina. Mas eu também, muitas vezes, posso ter uma forma de resolver isso influenciando lá na ANEEL ou numa associação para tentar rever esse montante aqui de taxa de indisponibilidade que eles estão dizendo que a partir dessa taxa eu tomo penalidade. Então, assim, são exemplos, né, de um profissional que esteja vislumbrando o negócio da empresa, ele consegue ir mostrando para a alta diretoria a necessidade que tem de estar participando, de estar conhecendo, de estar vislumbrando o negócio da empresa e, de repente, começar a verificar uma mudança de posição da própria empresa com relação ao regulatório. Então, a decisão é de cima para baixo, não tem jeito. Quem vai colocar o dinheiro tem que decidir colocar dinheiro nessa área. Mas esse demonstrar o valor da área, aí pode ser um processo de baixo para cima. É mais difícil, com certeza. Vai ter algumas empresas em que isso não vai acontecer, porque já tem uma decisão tomada do dono ali, não vai haver reconhecimento, né? Então, assim, não é um processo matemático e uma fórmula, né, que a gente pode dizer que é exata, mas é possível mostrar que o regulatório agrega valor e, com isso, começar a trazer mais visualização, visibilidade para esse regulatório, né? E, com isso, também trazer mais investimento para a área regulatória. Eu acho que essa política de você, enquanto
a pessoa que trabalha, né, na área regulatória, de estar sempre com o senso de dono, né? Pô, se isso aqui fosse meu, o que que eu iria fazer, né? Se esse negócio fosse meu, eu quero extrair mais resultado, diminuir risco, então, e sempre olhando o conjunto das engrenagens, né? Porque você não pode só você extrair, você tem que entender que existem outros players, tem outros stakeholders, né? Então, ter esse olhar aí do todo, né? Eu acho que esse é uma visão bem precisa do que é o regulatório. O regulatório tem que olhar tudo mesmo, né? Não pode negligenciar nada em relação ao negócio da empresa. E, Fabiola, só me permita uma complementação que me ocorreu agora com a sua fala. Uma coisa muito importante também para o regulatório é valorizar a questão da comunicação, né? Nesse bojo de você, por exemplo, ter que mostrar o valor da área, a questão da comunicação é muito importante, né? Eu lembro sempre, isso é um jargão conhecido, né, dentro dos meios de negócio, a galinha que vai receber os maiores louros não é só aquela que bota o ovo, mas é aquela que cacareja muitas vezes alto, entendeu? Então, assim, é muito importante, lógico, no dia a dia ali do regulatório, você cumprindo algumas exigências normativas, ok, você vai cumprindo aquelas exigências, mas no momento em que você, vislumbrando ali dentro do mercado as possibilidades, e você conseguiu trazer um negócio bacana para a empresa, é muito importante estruturar, explicando como é que foi feito aquilo, explicando aonde você modificou, onde você interveio dentro do mercado com relação àquele ponto e dizendo, olha, está aqui, ó, está feito, olha o tanto de valor que está trazendo para a empresa. Isso é muito, muito importante, É né, isso nessa questão mesmo. de valorizar a área. Certamente, isso foi muito bem lembrado e eu sempre chamava isso de endomarketing. A gente tem vergonha, principalmente os engenheiros são muito envergonhadinhos, né? Ai, não pode. Gente, tem que comunicar, é muito importante, né? Então, assim, as pessoas não comunicam. Eu digo, assim, se você não comunica, não expressa, né? Não coloca aquilo que está dentro de você, daquelas percepções para fora, você, na prática, como você falou, não serve para muita coisa, né? Se ninguém perceber, não serviu para muita coisa. Muito bom. X, agora me diz uma coisa, você é responsável por área regulatória e institucional. Afinal de contas, qual é a diferença entre regulatório e institucional? Existe diferença? Qual a diferença? Veja, é uma linha bastante tênue, diria eu. O institucional, ele tem a ver realmente, né, nas empresas que têm uma área institucional, tem muito a ver com relacionamento. Então, você faz relacionamento com os seus stakeholders, né, seja governo, seja outros agentes, seja a comunidade, para poder, com base naquele relacionamento, você justamente conseguir trazer benefícios, né? Na hora que você precisar falar com alguém para apresentar o seu pleito, é o relacionamento que vai te levar a isso, né? A ser ainda mais ouvido, né? Óbvio que para quem gosta das coisas assim só linearmente, né? Não, eu vou só apresentar o pleito na ANEEL, ok? E eu acredito que a ANEEL deveria simplesmente pegar seu pleito, analisar e entregar. Mas a gente sabe que quando você vai com um pleito, por exemplo, você agrega mais 5 empresas, você agrega mais uma associação, você agrega mais outras entidades que vão com o mesmo pleito na ANEEL, isso é um negócio que fortalece muito mais o seu pleito. Então, assim, eu vejo uma linha muito tênue, porque o regulatório seria você ter a noção, né, ser um especialista das questões que regem o mercado, das regras, das leis, etc. E o institucional seria essa questão do relacionamento. Eu vejo como uma área institucional completa, aí pegando lá nos 4 estágios, né, quando a gente vai para o regulatório estratégico, que é o primeiro estágio, medalha de ouro para o cara, seria quando ele consegue agregar no trabalho dele, além de uma consistência técnica muito grande, ele também consegue agregar um relacionamento que ele já tem, né, com o mercado. Ele é reconhecido pelo mercado e pelas associações como alguém que apresenta pleitos factíveis, como alguém que apresenta pontos que, quando o cara começa a falar, ou quando vem a contribuição daquela empresa, todo mundo tem que parar e falar, não, então vamos dar uma lida aqui para entender o que eles estão propondo, porque deve ser bom. E muitas vezes ele até começa a fazer isso também no próprio governo. Então, muitas vezes apresenta
contribuição na ANEEL, apresenta uma contribuição no Ministério, em alguma consulta à IPE, à ONS, à CCE, esse agente, os técnicos vão lá e olham. Peraí, chegou a contribuição de tutano, é rica, tem insumo, tem tutano, né, que eu posso aproveitar aqui, ainda que eu vou ser contra, né, existe um respeito muito grande. Então, isso seria o top, né, que a gente vê de um regulatório sob o ponto de vista mais estratégico, né, nessa questão também institucional. Então, por isso que eu falo que é uma linha tênue, e os dois trabalham conjuntamente, se complementando, né, um com a questão mais técnica, o outro com a questão do relacionamento em si. Muito legal, Francisco. Você é medalha de ouro, sempre. Você é Somos, sensacional. Fabiola. Eu sou sua fã, você é medalha de ouro. Agradeço muito. Vindo de você, eu me senti lisonjeado. Obrigada, Francisco. O nosso bate-papo chegou ao fim. Queria te agradecer, mas antes disso, eu queria saber o seguinte: quem quiser te adicionar no LinkedIn pode, porque a gente falou tanto desse artigo do LinkedIn, o pessoal pode ir lá te adicionar, você aceita o pessoal ou não? Sem dúvida, opa, não, sem dúvida. Eu, como bom institucional, relacionamento é o que queremos. Então, por favor, me adicione. Só procurar, o nome é grande, né? Mas Francisco Carlos da Silva Júnior, né? Estou no LinkedIn. Então, fiquem à vontade para adicionar, trocar ideia, realmente, esse é o objetivo. Pretendo me manter um pouco mais presente no LinkedIn. Em alguns momentos eu acabei sumindo um pouco, né, mas eu pretendo me manter mais presente. Até algumas pessoas me provocaram, escreve um pouco mais sobre esse assunto, né, das questões regulatórias, da área em si, né, dos 4 níveis, né, de maturidade. Eu pretendo fazer isso daí assim que sobrar uns tempinhos aqui dentro das tarefas ordinárias da empresa. Francisco, já vou te provocar. Então, é o seguinte, você sabe que a gente tem na Rede Energia um blog, né? Que eu escrevo alguma coisa, a gente traz profissionais aí que estão muito parceiros nossos também a escrever, e a gente não tem apego, não precisa ser um artigo super, digamos assim, furo de reportagem, que nunca foi publicado em lugar nenhum. Então, se você topar, a gente pode trazer o seu artigo para o blog e fica ali perene no nosso blog. Quem quiser ler depois o artigo, você topa? Opa, claro, sem problemas nenhum. Agradeço muito, fico lisonjeado realmente com isso. Então tá. Então já desde já fica aqui o compromisso. Vou fazer isso, depois eu pego com você e o pessoal daí procura lá no blog o seu artigo. Mas não deixa de te adicionar no LinkedIn. Francisco, muito obrigada pelo teu tempo, pelas tuas palavras, pelo teu apoio à escola. E a gente está sempre de portas abertas para você, então volte sempre que quiser e até a próxima. Muito obrigado, Fabiola. Eu que agradeço pelo convite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.